Nossos aplausos a Ricardo Jung. Boa tarde a todos, privilégio estar esta tarde aqui e poder falar um pouquinho sobre arrecadação através de brechós. Sempre é um pouco complicado quando a gente está falando de uma entidade internacional, e eu gostaria nesta tarde iniciar falando um pouquinho sobre o Exército de Salvação. Todo mundo, ou quase todos, acreditam que o Exército de Salvação é uma ONG, e eu queria só iniciar falando sobre o Exército de Salvação, sobre a nossa entidade. O Exército de Salvação, na verdade, é uma entidade cristã, é um movimento internacional, é um ramo da Igreja Cristã. Sua mensagem é baseada na Bíblia, seu ministério é motivado pelo amor de Deus, sua missão é pregar o Evangelho de Jesus Cristo e suprir as necessidades humanas em seu nome sem discriminação. Como a igreja tem um foco muito forte na área social, nós muitas vezes somos culpados na parte do nosso marketing, na parte do nosso trabalho. Todo mundo nos vê como uma ONG, mas o nosso foco é demonstrar o amor de Deus às pessoas, e por isso se acaba tendo uma imagem como uma ONG. O Exército de Salvação foi fundado em 1865 por William Booth, uma família bastante carente em Londres, na Inglaterra, e algumas frases parece até que foram plagiadas quando a presidente Dilma tomou sua posse. Palavras do nosso fundador diz: enquanto mulheres chorarem, eu lutarei; enquanto crianças passarem fome, eu lutarei; enquanto homens passarem pelas prisões, eu lutarei; enquanto restar uma alma que esteja nas trevas, sem luz, sem a luz de Deus, eu lutarei e lutarei até o fim. E essa é uma motivação nossa com o nosso trabalho social. Um dos nossos lemas também fala de sopa, sabão e salvação. O alimento à pessoa, a higiene pessoal dessa pessoa e o apoio, tanto emocional quanto espiritual. Fomos mencionados em alguns prêmios, e a internet fala demais. Muitas vezes, muitas pessoas dizem: nós estamos falando que você disse isso. Eu falei: não, mas eu nem abri a boca, né? Em alguns lugares diz que a salvação foi mencionado já mais de 20 vezes no Prêmio Nobel da Paz. Nós tivemos, na verdade, em 2004 a terceira indicação, e eu tenho oficialmente 2005, 2007, 2012, seriam 6 indicações ao Prêmio Nobel da Paz. Semana passada, um dos nossos líderes, a gente tem uma estrutura muito parecida com a Igreja Católica. Houve a mudança do nosso papado, né? A nossa liderança, nosso Papa, diria, general, dentro do Exército de Salvação, uma mulher; dentro do Exército de Salvação, há mulheres também, papas. E nós tivemos a terceira, uma canadense, Linda Bond, fácil de pensar no sobrenome, né? James Bond, Linda Bond. Ela fez a extensão dela por 3 anos já de aposentadoria, mas por questão de saúde tem saído. E nós temos agora um suíço, General Cox, e ele fala então sobre a questão do segmento. E a Linda Bond deixou então esses 3 lemas: um exército, uma missão e uma mensagem. E o Exército de Salvação então trabalha com isso em 126 países no mundo. Falamos um pouquinho, não falei a data. O Exército de Salvação nasceu em 1865. Trabalhamos com 175 idiomas no mundo, e estamos os países hoje com captação de recursos muito mais fortes e que apoia os países mais carentes, como o continente africano. Temos o Canadá, os Estados Unidos, o Reino Unido e a Austrália como países bastante fortes na captação de recursos, e são nossos apoiadores na questão de know-how no desenvolvimento de alguns trabalhos de arrecadação. E aí falamos de brechó. O Exército de Salvação tem brechós, mais de 1.750 brechós ao redor do mundo. E no Brasil, nós iniciamos dentro dessa estrutura de arrecadação desde 2000, com uma loja no final do ano de 2000,
e hoje, em 2013, temos 3 lojas, 2 em São Paulo e uma no Rio de Janeiro. Nesse período, nós chegamos a ter 6 lojas, e a dinâmica de brechó não é muito fácil, porque você vive de doações, e essa é uma complexidade grande, mas neste momento nós reduzimos os números de brechó, e essa redução nos trouxe um fôlego maior e um ponto de equilíbrio melhor para que o nosso lucro líquido fosse maior para apoio aos trabalhos sociais no Brasil. Temos aí um site, exercitodoações.org.br, e aí nós falamos um pouquinho sobre o funcionamento e sobre as lojas. E eu queria aqui trabalhar um pouquinho com você a realidade, muitas vezes, de cada instituição que aqui é representada, falando, mas Exército Salvação, 126 países, está desde 1920 no Brasil, a minha entidade é pequena, está lá no interior, como é que funciona isso? Então, falar um pouquinho sobre essa questão do funcionamento nosso e depois trazer um pouquinho, talvez, para a realidade de você, como fui diretor de uma das nossas instituições por 6 anos em Joinville, uma cidade talvez muito parecida com você, de 400 mil habitantes, hoje está com aproximadamente 600 mil habitantes. Foi criado um brechó pequeno, mas esse brechó foi possível atender a demanda daquela filial específica. Nesse caso, falando de uma forma mais ampla, temos o funcionamento e aí o recebimento local e a retirada do produto. Tem muitas pessoas que deixam na porta, quero doar, deixa na porta a doação. E muitos, ligam para a gente pelo call center, quero agendar essa retirada. É uma estrutura realmente bastante complexa, onde nós agendamos dia, horário e fazemos a retirada desse produto. Falando de São Paulo, uma cidade tão grande, com tantos problemas de locomoção e transporte, agora com mais gargalos para a questão de vias expressas de ônibus, nós precisamos trabalhar realmente com regiões pré-definidas, bairros onde nós podemos fazer o atendimento a essas pessoas que doam e que elas não fiquem esperando horas e horas para a retirada dessa doação. E a área de triagem, precificação, onde nós temos ali a qualificação, temos que ter a qualificação de mão de obra, e são 12 anos trabalhando e dando know-how aos funcionários, de poder ver uma peça e falar, essa peça aqui é uma peça especial, uma peça de marca, uma peça que tem um preço diferenciado. Isso não é assim da noite para o dia que você consegue qualificar pessoas para trabalhar nessa precificação e nessa especialidade. E ali mesmo, quando se faz essa triagem, essa precificação, muito material vai para refúgio, muito material realmente não vai para o brechó para venda, não tem qualidade realmente para venda, ninguém quer comprar, é quase um pano de chão, nós temos isso, e a gente então passa a vender isso, na verdade, para outros segmentos, como por exemplo, mecânicos que precisam de trapos para limpar a mão e outro tipo de segmento que acaba usando esse refúgio. Cada loja dentro de São Paulo tem suas características, umas trabalham inicia segunda à tarde, e terça, quarta, quinta e sexta o dia todo, sábado só de manhã, outras de segunda a sexta-feira, outras em intervalos diferenciados, né? E no Brasil todas as lojas hoje do Exército Salvação são locadas, são locações. Isso tem coisas boas e coisas ruins, né? Quando você aposta numa área e você compra um local e aquilo não dá certo, você está meio que engessado, porque você fez um investimento alto para um local, não começa a vender, você fala, e agora eu tenho um imóvel que eu preciso vender e eu não sei o que eu faço com isso. Quando eu faço a locação, se a coisa dá bem, normalmente o proprietário começa a abrir os olhos e fala assim, está dando dinheiro. E aí começa a querer aumentar aluguel, começa a querer enfiar a faca e querer se servir disso. Então, há realmente os prós e os contras de comprar um imóvel ou de locar. Nesse momento, nós estamos realmente ainda vivendo nesse segmento de fazer locações, porque a gente tem visto que as locações são ainda
mais benéficas do que fazer a compra e aquisição de alguns imóveis. Tem imóveis que nós estamos há 10 anos e aí um relacionamento com o proprietário percebe da seriedade do trabalho, percebe que os recursos realmente estão sendo distribuídos para a área social e de uma certa forma acaba não se aproveitando da gente, dizendo eu vou enfiar a faca em vocês. Eu percebo que vocês estão fazendo um trabalho social sério e eu vou continuar fazendo a minha parte, digamos assim, de não cobrar tão caro. Então, na verdade, da reforma e adequação do espaço, também nós precisamos fazer cálculos matemáticos na questão de custo-benefício. Se o lugar é alugado, vou fazer um investimento, vou fazer uma reforma, em que montante eu vou fazer essa reforma para eu acabar não gastando demais em reformas e ficando com o meu lucro líquido tão baixo que eu não posso fazer o apoio às minhas instituições. Nós temos alguns sites, algumas propagandas que são ventiladas e, rapidamente, uma das últimas propagandas que nós temos. Talvez abrir o som. Essa é uma propaganda que tem passado nos últimos tempos. Nós temos aí apoio de algumas empresas na área de marketing e aí nós temos uma propaganda que tem rodado aí em alguns canais sobre a doação de roupas. Então, alguns canais de televisão, às vezes, fazem essa inserção gratuita, nos apoiando, conhecendo o trabalho do Exército de Salvação, e nós, então, temos essa inserção de tempos em tempos. Normalmente se faz uma propaganda anual, e essa propaganda não é paga, ela é trabalhada com empresa de comunicação, que muitas vezes, para abatimento de imposto de renda, acaba realizando serviços para o Exército de Salvação. Implantação, ou queria dizer assim, mas minha estrutura é pequena, eu preciso fazer uma coisa pequena. Então eu quero dizer para você ter uma lojinha, você precisa, no máximo, ter um veículo, seja ele uma picape, uma Kombi, uma VUC, um caminhão, nada mais. Eu falo de experiência própria porque em Joinville trabalhei 6 anos com isso rodou muito bem. Um motorista, se você vai captar, na verdade, só roupas, um motorista basta, né? Se você vai entrar com móveis, e aí a gente entra muitas vezes com problemas sérios, parece todo mundo que quer doar móveis, doa também, os cupins vão junto, né? Então você tem esse problema. E muitos dos nossos doadores, como a gente já tem 12 anos de estrada, nós já, mais ou menos, nós selecionamos as doações. Muitas pessoas ficam chateadas com isso. Eu quero doar um colchão. Quer doar um colchão? Mas esse colchão dá para usar? Não, nem eu nem minha mulher não aguentamos mais, né? Só sinto as molas. Como é que isso vai ser aproveitado? Mas eu vou jogar no lixo. Se você vai jogar no lixo, aproveita e joga no lixo. E muitas vezes, na verdade, algumas doações, o doador, em vez de pagar uma caçamba, que hoje é 150, 200 reais, fala, eu tenho um saquinho de roupa e um colchão. Então, pague aí pelo translado desse caminhão para chegar aí, pague um valor simbólico para gasolina e tudo mais, pela sacola de roupa, vale a pena chegar aí, e nós retiramos esse colchão seu e daremos o destino correto a esse colchão. Essa é uma outra dor de cabeça, que são os destinos corretos. Mas sobre uma estrutura mínima, um motorista, um carregador, uma pessoa que estará lá no brechó fazendo a venda, e 2 que eu chamo de função de apoio, está fazendo a triagem, mas naquele momento não precisa fazer triagem, sai com o motorista para pegar uma cama, para pegar um armário, para fazer um apoio. Então, com esse pequeno grupo de pessoas, você pode iniciar uma estrutura de brechó. O conhecimento mínimo também é importante. Na área de finanças, no desenvolvimento de orçamentos, na parte de RH, pelo menos, entender um pouquinho na questão de impostos e da saúde laboral dos seus funcionários. Tem alguns problemas de você muitas vezes trabalhar com leigos, né? E com leigos muitas vezes você tem problemas que a pessoa pega e desconta lá
INSS funcionário R$10, mas na hora de recolher a guia, ele recolhe a 5. E você tem que ensinar para ele que quando tira do funcionário a 10, tem que recolher a 10. E infelizmente, há informações básicas que muitas vezes as pessoas, eu tenho uma guia para recolher, eu estou recolhendo. Mas não se faz cruzamento de informações, isso é extremamente importante, como foi falado na palestra anterior, que a gente precisa ter um conhecimento básico. Não adianta só se aventurar na área social, precisa ter um conhecimento básico disso. Mais números e informações. Atualmente no Brasil nós temos 35 mil visitas mês aos nossos sites. Nós temos também 30% do nosso lucro bruto destinados às nossas filiais. Essas filiais, neste momento, nós estamos apoiando 20 filiais, fazemos o apoio desses 30% do nosso lucro bruto. E eu digo para você que é um percentual realmente bastante relevante. No início, isso chegava a 8%, 5%, 7%, sem implicar em investimentos. Porque quando você trabalha com funcionários, o motorista do caminhão não está preocupado se ele acelera com o pé na embreagem ou o pé tem que tirar da embreagem. Ele, se está queimando o disco ou não está queimando, ele está pouco se importando. Então, as manutenções de carros são bastante caras. De tempos em tempos, esses veículos têm que ser trocados. Então, a gente está falando aqui de permanecer fazendo investimentos para que a máquina de arrecadação continue funcionando com qualidade e tendo um lucro bruto de 30%, onde a gente ajuda. E isso hoje é na ordem aproximada de R$2 milhões ao ano. Pois é, a Salvação, por ser uma instituição internacional, também tem esse apoio na questão do intercâmbio internacional. Foi feito na Argentina, Chile, Nova Zelândia, em outros países, onde há brechós e onde eles nos apoiam nesse sentido. É possível que a Salvação me ajude a montar um brechó, a ter um know-how, a fazer uma visita? É possível sim. Tá? O mercado é muito grande, muito amplo, e a gente pode, talvez não disponibilizar um tempo tão grande para estar dando tudo esmiuçado, porque na verdade o brechó é uma matemática bastante complexa. Esse mês pode receber só roupas, mês que vem só móveis, outro mês nada, e a gente realmente tem uma complexidade disso, mas a gente pode apoiá-los nesse sentido. Dos retornos de mídia, o que mais a gente vê de retorno de mídia? O maior mesmo retorno de mídia em doações é a internet, ter um site. Pessoas que já doaram, conhecem o Exército de Salvação, normalmente elas voltam a doar. Pessoas que doaram o Exército de Salvação e conhecem o Exército de Salvação, muitas pessoas acabam doando por indicação, porque conhecem o Exército de Salvação. É bastante interessante, pessoas que viveram em países do exterior, conhecem o trabalho do Exército de Salvação, então vêm ao Brasil e já conhecem esse tipo de trabalho. E a mídia do caminhão, né? Quando você tem o envelopamento do caminhão com a mídia ali, doe com o número do telefone. Dificuldades: falta de mão de obra especializada. Normalmente a grande maioria das pessoas que procuram emprego são pessoas que estão aí 1 ano fora do mercado, com dificuldades de entrar no mercado, então acaba realmente tendo esse problema, falta de mão de obra especializada. E quando você capacita, acho que quase todos nós vemos isso, gasta 1 ano capacitando, a pessoa fala assim: achei um emprego melhor, vou ganhar o dobro, estou indo embora. Então a rotatividade é uma coisa bastante alta. Linha de crédito para ampliação. Se a gente fala na parte do tamanho do Exército de Salvação, nós temos esse problema muitas vezes, porque você chega um momento que você começa a ter dor de cabeça. Atualmente nós temos 30 caminhões, então são 30 motoristas, não sei mais quantos ajudantes. Hoje nós estamos falando na ordem de 130 funcionários
só na área de arrecadação, e isso acaba sendo uma complicação. O alto custo operacional, apesar de falar que 30% do lucro líquido vai às instituições para o atendimento a crianças e idosos, há realmente um alto custo para operacionalizar isso. E o turnover é realmente bastante alto. Às vezes pessoas ficam 2 meses, 3 meses e acabam saindo porque estavam esperando um trampolim para uma coisa melhor. Hoje nós temos essa grande dor de cabeça. 1.000 toneladas ano. Nós estamos falando de 1 milhão de quilos de reciclados. Estamos falando de na ordem de 650 mil quilos de ferro, que é uma coisa muito mais fácil de tratar e dar bom destino. E para isso nós precisamos trabalhar com empresas certificadas com isso, porque senão o pessoal vai lá e fiscaliza e fala assim: vocês estão dando para uma empresa que não é certificada, vocês são cúmplices disso, vocês estão poluindo o meio ambiente e vocês serão autuados. Então nós precisamos fechar vínculos com empresas com certificação para dar bom destino. Em torno de 350 mil quilos ano são de materiais, na verdade, que passam por usinas de queima, como parte de sofá, espumas, madeira. Nós temos bastante complicação com a questão da madeira para reciclagem. E na cidade de São Paulo são poucas empresas que trabalham nessa reciclagem de material que são certificadas. Então isso é uma dor de cabeça. Salva Shop, nós temos um slogan aí com a parte de retirada de doações, né? Eu quero agradecer nesta tarde a cada um de vocês. Estou à disposição, de repente pegar o meu cartão, conversar um pouquinho sobre a questão. É difícil explanar, é difícil trazer detalhes sobre essa questão, porque depende da cidade onde você está, depende do momento que você vive, né? Depende daquilo que você tem hoje de dinheiro para investir nessa área. Eu diria para você, não precisa muito. Eu vivi isso em Joinville, dentro de uma instituição social, tinha lá uma casinha pequena, tinha lá um caminhãozinho velho, e eu comecei com isso, que eu posso compartilhar. Nós estamos agora, faz mais ou menos 5 anos que eu saí. Quando eu saí, nós tínhamos por volta de 65 mil reais de lucro bruto para aquela filial, uma cidade de 400 mil habitantes. Hoje está chegando a ordem de 100 mil reais ano naquela cidade, com 4 funcionários, um caminhãozinho e de tempos em tempos trocando. Então não é algo assim, estamos falando de coisas absurdas. Há coisas palpáveis. É verdade que Joinville é uma cidade europeia. Os europeus têm muita facilidade de comprar coisas usadas. Então há essas características que têm que ser analisadas. Nós começamos alguns trabalhos em outras cidades, tivemos que fechar. Exemplo 1 é da cidade de Campinas. Então, às vezes a gente precisa arriscar, mas precisa arriscar com bom estudo e com boa calma. Quero também agradecer ao Márcio, que me ajudou a preparar esse material. O Márcio trabalha na área de terceiro setor para marketing, e a gente pode às vezes fazer parcerias também para explanações, para preparação do nosso material. Obrigado a cada um de vocês, uma boa tarde. Muito obrigado, parabéns ao Ricardo Jung, que recebe agora da